eu só vou dar uma leitura que nós chamamos de leitura panorâmica, certo? Eu vou apenas passar os olhos por cima, ler rapidamente e tentar identificar alguma palavra que seja conhecida, algum termo técnico que eu já tenha estudado, que eu já tenha conhecimento. Então, a partir daí, a partir dessas palavras, dessas frases, sentenças feitas, né, que eu conheça, que eu identifique, eu vou separar e aí eu vou tentar entender o significado do texto. Vou tentar pegar a ideia principal, certo? Então, nesse caso, sim, eu preciso de conhecimento. Lembrando vocês, não é um conhecimento aprofundado, não é um nível de inglês avançado, você não precisa ser um nativo, tá? Mas você precisa conhecer pelo menos o básico. Em alguns testes, em algumas provas, por exemplo, eu posso citar alguns testes aí de mestrado, doutorado, tem provas que você pode fazer com a consulta no dicionário. Então, se você usar essa técnica do skimming, pegar algumas palavras-chave, ter a opção de utilizar um bom dicionário, aí fica fácil. Você vai pegar o dicionário ali, você vai ver a tradução da palavra, e aí você vai conseguir dar uma conectar os dados, a ideia principal, o que o texto está dizendo. Agora nós vamos para um texto para tentar utilizar essa técnica aí. Esse texto ele foi extraído da mesma faculdade de engenharia. Using this integrated approach, the educator's task is to carefully select among the technological options. The goal is to build a mix of instructional media, meeting the needs of the learner in a manner that is é separado, tá? Que foi um erro de digitação. Instructionally effective and economically prudent. Eu estou lendo bem pausadamente para tentar ficar uma pronúncia mais clara, apesar de puxar para o sotaque, para o acento americano, com aquela história do Saturday, o T com som de R e por aí vai. Independente disso, eu estou tentando dar uma lida pausada para a gente tentar entender mais claramente. Então, usando a técnica do skimming, a gente vai fazer o quê? Nós vamos selecionar algumas expressões, algumas frases. Lembrando que essa é a técnica do skimming. Então, vamos lá. Eu peguei aqui uma frase. Integrated approach, certo? Então, tenho integrated, integrado, certo? Approach, abordagem, enfoque, né, aproximação. Aí eu tenho educators, task. Task, tarefa. Educator, educador. Aí eu tenho esse S com apóstrofe. Esse S com apóstrofe indica posse, possessão. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, uma rede conhecida, famosa de fast food, Bob's Burger. Então tem Bob, um apóstrofe S, Burger. Então esse apóstrofe S significa que o hambúrguer é do Bob, certo? Então é a possessão, significa que o hambúrguer é do Bob. E por aí vai, né? Lucia's house. Lúcia, apóstrofe S, house. A casa de quem? De Lúcia. Então, educator, educador, tem o apóstrofe S, e o task. Então, tarefa de quem? Do educador. E aqui eu estou explicando na terceira linha, na quinta linha, o apóstrofe S com posse. Technological options. Então, options, lembra opção. Technological já está ficando bem repetitivo para a gente, né? A gente está vendo muito essa palavra, né? Tecnológicas. Então, technological é um adjetivo, certo? Goal aqui eu tenho como objetivo, né? Foco principal, o que eu quero atingir, qual o objetivo que eu quero
alcançar. Então seria esse o objetivo. Aí eu tenho a Mix Instructional Media. Esse A, essa letra A aí, separada, é um artigo indefinido. Em português seria uma, certo? Então, uma. Mix é o verbo misturar, aqui é uma mistura, tá? Instructional Media. Media. Instrucional. Então, é uma mistura de mídias instrucionais. Ou seja, é um mix, é uma mistura de mídias que vão ajudar a gente a desenvolver um trabalho, certo? Então, continuando a nossa atividade, nós vimos primeiramente que é o skimming, que nós vamos fazer aquela leitura panorâmica, identificar sentenças, identificar frases. Aí, em cima disso, em cima do meu conhecimento que eu tenho, ou de um dicionário, se for permitido utilizar, eu vou buscar essas informações, aí eu vou utilizar aí no texto que a gente viu. Então, com a técnica do skimming, podemos dizer que o trecho anterior afirma que a tarefa do educador é selecionar as opções tecnológicas e o objetivo é ter uma mistura de mídias instrucionais de uma maneira instrucionalmente efetiva e economicamente prudente. Ou a tarefa do educador é selecionar misturas de mídias instrucionais de uma maneira instrucionalmente efetiva e economicamente prudente, e o objetivo é selecionar opções tecnológicas. Bem, aqui está meio complicado, né? Então a gente vai ter que dar uma releitura de novo para entender qual das duas, o que as duas em português querem dizer, porque aqui está complicado em português, não é nem em inglês. Então vamos por partes. Na primeira tarefa do educador é selecionar opções tecnológicas. Então essa aí é a tarefa. Selecionar opções tecnológicas. As mídias. O que eu tenho aí que eu posso utilizar. E o meu objetivo, como educador, é ter essa gama diversificada de mídias, de instrumentos, que sejam efetivos para o que eu quero fazer, por exemplo, uma videoaula como essa, e que seja economicamente viável. Porque não adianta escolher uma mídia que seja muito cara, a empresa repasse esse custo para o aluno e não seja interessante para o aluno investir tanto, certo? Ou a minha tarefa é selecionar mídias misturadas de maneira efetiva e economicamente prudente. E o meu objetivo é selecionar as opções tecnológicas. Vamos lá, voltar aqui no meu texto aqui. Então, voltando no primeiro texto, eu tenho o quê? Using this integrated approach. Então, usando o quê? Usando essa abordagem integrada. A tarefa do educador, então nós temos logo aqui, usando a técnica do skimming, educator's task. Então, a tarefa do educador é selecionar esse carefully, que vem de careful, que é tipo cuidado, selecionar cuidadosamente. Eu lembro que na aula passada eu expliquei para vocês que esse LY aqui seria o mente, é um sufixo, né, em português seria o mente. Então, cuidadosamente. Então, a tarefa do educador é selecionar selecionar cuidadosamente entre as opções tecnológicas. Então, a minha tarefa é o quê? Selecionar as mídias cuidadosamente. E o meu objetivo, goal, é construir um mix instrucional. Um mix que encontre as necessidades do aluno.
que seja útil, que seja proveitosa para o aluno, certo? Então, eu vou soltar essa pergunta aí para vocês. Lembrando que a gente vai se basear nisso. Abordagem integrada, tarefa do educador. Tarefa do educador, selecionar as mídias, certo? As opções tecnológicas que nós temos. O objetivo é construir